Bem, boa noite a todos. Naturalmente, é com enorme satisfação, né, que faço uso da palavra diante de um público seleto, né, que se preocupa com a nossa história, né, com a preservação da nossa história. Eu coloquei aí onde se encontram as tertúlias, vários links. Eu destaquei o da universidade, porque é o mais fácil de alcançar pelo nome, é unisanto.br/fortification. Então, tudo que há sobre esse projeto estão aí nesse link. Recentemente foi aberto, né, oficialmente o Comitê de Busca, né, do Título de Patrimônio Cultural da Humanidade na Universidade Católica de Santos, e aí no site também se encontra as informações necessárias. No que diz respeito a esse projeto das fortificações, nós temos aí os 6 atributos importantes. 5 deles são de qualidade, né? E um é o pertencimento, que é exatamente o que nós estamos procurando trabalhar. Quer dizer, isso é importante para nós, porque se não for importante para nós, não será para a humanidade. Eu aproveito que eu estou colocando essa imagem aí, porque aqui estão 3 pessoas que trabalharam intensamente para que essa fortaleza saísse das ruínas para virar, se Deus quiser, patrimônio da humanidade. O Vitor Hugo Mori, quando começou esse trabalho de restauração, foi ele que conduziu esse trabalho de restauração. Na universidade, tem 2 arquitetos que puxam um prazer enorme vê-los aqui presentes. O Ciro Rafael e a Zildete Prado. São os 2 que tocaram o barco, e eu apenas dei a minha mãozinha aí no que foi possível. Obrigado, Ciro e Zildete. Obrigado mesmo por comparecerem. Bem, nós vamos falar sobre alguns aspectos pontuais. Para falar de Bandeirantes, a gente precisaria de muito mais tempo, como vamos ter mais adiante. Nós apenas vamos falar alguns aspectos pontuais sobre a arquitetura bandeirista. Nós vamos fazer isso através de uma análise dedutiva, ou seja, eu vou começar mostrando o que é o Brasil hoje, especialmente quem está em Portugal, não é? E para depois ir buscar os fundamentos, como é que nós chegamos até aqui. Eu acho essa frase aí do Tristão de Ataíde bastante significativa, né? O maior assombro da nossa história é a unidade nacional. Nós, então, nesse aspecto introdutório, da parte de arquitetura, nós nos preocupamos com as fortificações, e esse projeto de tertúlia começou no 29º Colóquio de História Militar em Lisboa, onde acabamos conhecendo virtualmente o general Rui Moura, e aí foi indo, e nós estamos dando prosseguimento desse projeto apenas assim como um passatempo, um hobby para todos nós. O Vitor Hugo Mori vai nos falar das casas bandeirantes, mais sobre a parte de imagens propriamente dita, porque mais adiante nós vamos falar realmente das bandeiras, porque o espaço é muito pequeno. Depois, ainda sobre essa parte de arquitetura, nós iremos com a professora Miriam Ribeiro de Oliveira, que está nos assistindo. Eu não a conheço pessoalmente, foi indicação aí do Ciro ou do Marcelo. Nós vamos apresentar, então, uma arquitetura religiosa que é bastante significativa. Depois, a atual diretora do departamento enfim, o departamento que cuida disso, desculpe, eu esqueci o nome, no IFAM, a Sandra Rafael Corrêa, que vai falar sobre os planos de conservação. E o Marcelo Brito, que todos conhecem, né? Marcelo Brito foi também diretor dessa parte de patrimônio no IFAM, vai nos brindar também com os desafios com relação a essas fortificações. O fato é que as fortificações, as igrejas e as casas bandeirantes materializam a nossa história. É por isso que a gente está conversando sobre isso. Apenas, né, para os nossos amigos de Portugal, que nos
nos proporcionaram ter um país 100 vezes maior do que Portugal, né? Eu não achei no Google nada em que eu pudesse fazer 22 mil quilômetros por estrada, não existe. O que eu achei foi isso aí, quer dizer, saindo do sul da África do Sul, indo até os confins lá da Rússia, né, no porto mais em cima possível, e esse caminho também é caminho para ir a pé, não são estradas propriamente, são caminhos. É a única maneira de você percorrer os 22 mil quilômetros, que é a fronteira do Brasil, né? A fronteira terrestre e a fronteira marítima. Sendo que a fronteira terrestre, apenas 55% é de rios ou lagos. O resto é composto por fronteiras geodésicas. Essa é a situação geral. Então, vamos ver como tudo isso começou. Começou, não é? Como ocorreu também na Guerra de Troia, como ocorreu no desembarque da Normandia. Hoje isso está um pouco diferente, mas normalmente a projeção do poder, seja ele militar, qualquer tipo de projeção do poder, era feito através dos mares. Se escolhia uma baía protegida, porque era uma época em que a diplomacia era do troar dos canhões, então você tinha que colocar a sua cidade defendida e longe das vistas e dos fogos dos possíveis inimigos. Depois, a penetração, que nós não vamos entrar nisso hoje, né? E depois, o objetivo de tudo isso é a exploração econômica. Quer dizer, qual é o resultado desse trabalho? Não só para o país, como no nosso caso, como também o que foi para o exterior, fruto desse trabalho. Tudo isso nós colocamos num livro, chama Porto de Santos, Armada no Mar e Bandeira na Terra, que está disponível também naquele portal da universidade. Nós fizemos 4 versões escritas, junto com a saudosa professora Clotilde Pou, e aí, então, ano passado, transformamos num livro digital, que está aí dentro desse projeto Educação Patrimonial, Fortes, Fortaleza e Integração Nacional. A conquista da América do Sul tem uma certa semelhança. Primeiro, começou oficialmente aqui no Brasil em 1542 e na América Espanhola em 1553, um ano depois, em um porto também muito semelhante ao daqui de Santos. Você tem que ter uma proteção, uma ilha, qualquer coisa, e colocar a cidade num lugar protegido. Os postos de radiação inicialmente foram Santos, Recife e Belém, e os polos de ação política, Rio de Janeiro, apenas para dar uma ideia dessa movimentação. Então, nós vamos tocar aqui muito rapidamente nesses 3 primeiros tópicos, a projeção do poder pelo mar, o que foi escolhido a região de Santos para dar início à colonização oficial do Brasil. Observem que Martim Afonso de Souza, na verdade, ficou 2 anos para poder tomar a decisão do local em onde iria ficar. Isso provavelmente já tinha sido tomado, mas a esquadra de Martim Afonso de Souza percorreu toda a costa do Brasil, desde a Foz do Amazonas até a Bacia do Prata, e a costa brasileira, como sabemos, é muito pouco recortada. E as baías próprias para isso eram muito abertas, como a Baía de Salvador, como a Baía do Rio de Janeiro. A de Santos tem essa característica, além de estar praticamente no limite sul, de onde Portugal queria prosseguir mais para o sul ainda, que é chegar lá na Bacia do Prata. A primeira povoação que já existe era São Vicente, que está aí no lado esquerdo do mapa, mas ela é de difícil acesso, porque tem ali o que se chama Garganta do Diabo. Até hoje não existe veleiro que entre naquela região, quanto mais na época em que você tinha que ter uma quilha muito alta para poder, muito profunda, digo, para poder compensar a altura das velas. Então, o porto era aqui bem longe, as pessoas desciam no porto, a mercadoria, e a pé para chegar a São Vicente.
Posteriormente, isso foi transferido, então, para onde devia ser, né, quando foi pensado, que é lá no Lagamar de Iguaçu. Ele tem essa parte amarela aqui, ó, tem uma parte larga, exatamente para que permitia que os navios pudessem manobrar a vela, né? Hoje, nós não temos mais esse tipo de problema. No que diz respeito à construção do que hoje, né, o Ronald pode é especialista nisso, né, que a Marinha chama de cabeça de praia, por isso existem os fuzileiros navais, é uma preparação de um porto, né? Preparação de um porto, criação de um porto, quando foi no desembarque da Normandia, que está até hoje lá meio destruído, mas para você passar das operações marítimas para as operações terrestres. E como naquela época tinha muitos piratas e muitos inimigos de Espanha e de Portugal, num certo período, esse porto tinha que ser muito bem protegido. Então, o primeiro forte foi construído em Bertioga, na parte de cima, onde tem esse canal de acesso à Vila de Santos, né? E também esse forte, o primeiro forte real do Brasil, esses desenhos são do Vitor Hugo. Esse primeiro forte real do Brasil, tem linha geométrica, ele era muito mais para a defesa do porto da cidade de Santos, com relação aos tamoios que eram inimigos dos portugueses e passaram a ser aliados dos franceses no Rio de Janeiro. Depois, no período de União das Coroas Ibéricas, então, foi construída a fortaleza de Santa Maria da Barra Grande. Essa já na parte de geografia, já em cima de morro, tudo direitinho. Essas são as duas fortificações do estado de São Paulo indicadas para o patrimônio mundial. E, ao longo do tempo, foi se montando esse sistema defensivo, não é? Com duas fortificações agindo em dupla, um de cada lado do canal. Duas fortificações ao norte, defendendo a região de Bertioga, duas fortificações ao sul, duas para defesa aproximada e uma casa de trem bélico, que é para a realização do apoio logístico a essas fortificações. Sem dúvida nenhuma, esse sistema é um dos mais, que eu acho mais bonitos do mundo, em termos de proteção. E esse sistema foi substituído no século XX por duas fortificações modernas, no caso, a Fortaleza de Itaipu, na Praia Grande, né? São 2 milhões de metros quadrados de área preservada. Eu e o César estamos fazendo um filmete sobre isso, né? Chamando de Itaipu Fortaleza Digital. O nome foi até escolhido pelo próprio professor César. Então, e do outro lado também a preservação da Mata Atlântica completa, só aparece Forte dos Andradas, só aparece aquela parte clara ali para atender a turista, na verdade, porque ali tem mais 3 obuseiros escondidos nessa mata. Eles estão lá inteirinhos até hoje. Por fim, todo esse sistema, né, conduzido pela GEM, e a Luciana da GEM está aí presente, não sei se tem mais alguém da GEM, né, foi construído um circuito dos fortes que ele tem uma característica interessante, né? É um tipo polianteia, como se fosse um vaso de flores com vários tipos de flores, não é? Porque as fortificações são diferentes uma das outras e são administradas por Prefeitura de Bertioga, Prefeitura de Guarujá, Governo do Estado, Prefeitura de Santos e aquelas duas modernas que estão ainda na mão do Exército Brasileiro, não como fortificações, mas como, por incrível que pareça, o outro sistema é base operacional do comando de toda a artilharia antiaérea do Brasil e da, provavelmente, mais significativa unidade operacional, que é o segundo grupo de artilharia antiaérea. Tive a oportunidade de passar minha juventude nessa fortaleza e me interessa muito. E, por fim, a gente passa a bola aí para o Vitor Hugo, né, deixando tudo mais ou menos assim, meio no ar, para que a gente possa ter tempo para discutir. Muito obrigado, obrigado mesmo. Eu queria destacar aqui a presença do general Stoffel, que acabou de assumir a diretoria executiva da Fundação Cultural Exército Brasileiro, que, sem dúvida nenhuma, tem o maior interesse nesse
desse nosso projeto. E o Rui Vargas também, que é da Academia de História Militar Terrestre do Brasil, com sede na AMAN, mas ele é o elemento avançado em Portugal e sempre nos ajuda também divulgando esse nosso material. Muito obrigado, obrigado mesmo. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Agradeço o convite feito pelo Dr. Rui Moura, Secomandi e o César. Eu vou tentar compartilhar aqui a tela para vocês não ficarem olhando minha cara horrível. Eu ia abrir com umas coisas para dar uma diferenciação bem clara para vocês do que é a ocupação do litoral, que é essa região da Baixada Santista, São Vicente, a primeira vila, que é de 1532. A segunda vila é Santo André, que durou muito pouco tempo, já no Planalto, vencendo a Serra do Mar. E essa vila era a vila fundada pelo João Ramalho, que era aquele degredado que estava aqui antes de Martim Afonso, e ele era casado com uma das filhas de Tibiriçá, que era o principal cacique dos Tupiniquins, na qual se fez aliança com Martim Afonso de Souza. A aldeia de Tibiriçá ficava próximo de Piratininga, mas João Ramalho preferiu fazer uma cidade bem próxima do topo da serra, que é Santo André, que não durou muito, e, portanto, a cidade que passou a vigorar posteriormente foi a cidade dos jesuítas, que é a cidade de Piratininga, onde estava a aldeia de Tibiriçá. Esse mapa do lado direito, vocês vão ver, então é um fragmento do mapa de 1616, que mostra a cidade de São Paulo, e do lado esquerdo, onde corre o rio Anhangabaú, que se emenda depois com o rio que corre sobre a 9 de Julho, hoje a Avenida 9 de Julho, tem 2 moinhos de trigo de João da Cruz, que depois nós vamos falar. E em cima da imagem, vocês estão vendo a antiga verga da matriz de São Vicente, de 1559. Vou passar só rapidamente. No litoral, então, a construção mais antiga que sobrou são as ruínas, então, do engenho dos Erasmo, o engenho que foi fundado pelo Martim Afonso de Souza, com capital associado a capital holandês, né, na época, a família Skets, e ele restou assim. Esse restauro foi feito pelo diretor do IFAM, o segundo diretor do IFAM em São Paulo, Luiz Saia, e até hoje ele permanece desse jeito. É o primeiro engenho, é o mais antigo engenho de açúcar, primeira tentativa de engenho de açúcar aqui no Brasil. Aí, ao vencer a serra, o tomar do sertão, como se dizia, era necessário vencer essa serra. Então, essa é uma foto já do caminho já calçado do século XVIII. Mesmo assim, era dificultoso, é o que restou da calçada do Lorena, projetada pelo engenheiro militar João da Costa Ferreira. Só para falar um pouco também, as primeiras fortificações, a de Bertioga serviu sempre como embate indígena, a da Barra Grande foi construída na entrada do porto, mas, de fato, nas duas únicas primeiras tentativas de invasões estrangeiras, a primeira de Cavendish, em 1591, e a segunda do holandês George Spilbergen, Cavendish conseguiu tomar a cidade, invadindo por terra, esperando na noite de Natal até o toque dos sinos, e apenas 1,5 de homens, sendo um deles portugueses, eles cercaram a matriz e tomaram a Vila de Santos. Não houve um ataque naval, ou de canhões, nada disso. Eles tomaram por terra, ficaram muito tempo, conseguiram o resgate e saíram. No retorno do Estreito de Magalhães, a viagem do Cavendish não deu certo, ele voltou, e quando ele chegou, a cidade estava defendida pelos bandeirantes, pelos sertanistas de São Paulo, de Piratininga. Do lado essas imagens são da invasão do Spielberg, em 1615. Mesma coisa, ele ficou negociando por 7 dias na Baía de Santos,
tomou um navio que estava saindo de Santos, fez ataques a alguns engenhos, mas ele não atacou nunca a vila de Santos nem de São Vicente. Isso deu tempo para a chegada dos sertanistas de São Paulo. No caso, o principal é Sebastião Preto, que deixou esse documento na Câmara de São Paulo, que foi um dos principais, com seus exércitos particulares de índio. Ele desceu e expulsou os holandeses, matou muitos em guerra terrestre no meio da mata, onde praticamente esses sertanistas eram invencíveis, com um exército de índio flechado. Ou seja, já começamos a ver aí uma coisa diferente. Temos aqui duas fortificações, uma construída pelo Valdez e a outra de Bertioga, que não serviram para nada nessas duas invasões. Elas ficaram à margem do combate. O que funcionou mesmo foi o exército particular privado de Piratininga, de sertanistas particulares, que depois ele foi cobrar da Câmara de São Paulo, por isso que tem essa documentação de Sebastião Preto. Mas vale a pena também falar que o Sebastião Preto ele é descendente, então, de Manuel Preto e Antônio Preto. Um deles, o primeiro, veio na Armada de Valdez como pedreiro naquela famosa excursão no litoral da América do Sul. Então, é importante falar esses dois sistemas. Então, a gente tem uma civilização, praticamente uma civilização do Planalto, que começa a se descolar em termos culturais. Eu quero dizer cultural por quê? Porque esse sistema é baseado no sistema indígena. A formação das famílias são tupi. Tudo isso foi descoberto, quer dizer, foi repesquisado e mudou muito a história das bandeiras, principalmente por dois livros fundamentais, que um é o do Jorge Caldeira, Banqueiro do Sertão, com 2 volumes, e o outro posteriormente, também é do John Monteiro, que faleceu recentemente, Negros da Terra, que deu uma nova visão do que foi essa cultura bandeirista. E é por isso que eu vou tentar fazer essa arquitetura já sobre os novos moldes, sobre o novo modelo, sobre o novo conceito, e não naqueles tradicionais que o IFAM escreveu no passado, contando a história da arquitetura bandeirista fora disso. Isso é importante porque são duas civilizações diferentes. No Planalto se fala a língua geral, basicamente um tupi, a língua tupi mesclada com português e também com um pouco de espanhol. E o sistema de negócio, como são negócios familiares, é bom deixar bem claro, então, que a transmissão dos negócios se dá pela mulher e não pelo homem. Isso é importante porque faz parte, então, da família tupi. Isso vai até o ouro, quando chega, de fato, as legislações, os ouvidores, os juízes de Portugal, com novas regras, e a civilização bandeirista, que era uma civilização indígena mameluca, passa a se adaptar ao novo regramento. Mas até então, essa civilização mameluca de cima, aqui de Piratininga, que importa. Então, a transmissão se dá pelas mulheres. Quem casa com uma filha passa a ser filho do sogro e vice-versa. Quando o filho casa, ele perde o filho passa a fazer parte da empresa familiar do sogro. E a transmissão, portanto, apesar de ter uma família patriarcal, como em Portugal, a transmissão dos negócios se dá pelas mulheres. E é assim que se faz, inclusive, a genealogia desses grupos bandeirantes, que nesse livro Banqueiro do Sertão, que eu citei, explica muito bem como esse processo, essa transmissão. Então, hoje se entende que Borba Gato não era genro do Fernão Dias Pais, ele era filho e herdeiro, por isso, do seu poder, e inclusive de ter mandado assassinar um enviado do governador, e depois ser perdoado e virado, inclusive, um cargo importante de Sabará. Então, essa primeira grande viagem aqui nesse mapa é a do César de Xeres, que governador do Paraguai, que chegou pelo Rio de Janeiro, e ele foi até a Vila Real de Guairá pelo Tietê. Ele desembarcou
em São Vicente, subiu a serra e lá conseguiu escolta de alguns sertanistas que conheciam e que os levou até a vila de Guairá, próximo da Sete Quedas. Esse mapa ele mesmo produziu, é um mapa de 1628. Mas na paragem do Rio de Janeiro, ele casou com a sobrinha do governador da capitania, o Salvador Correia de Sá, e um ano depois, então, a noiva vai para o Paraguai e ela vai escoltada pelo bandeirante André Fernandes, fundador de Santana do Parnaíba. Só para vocês terem uma ideia, ele era considerado o maior matador de índios dessa região do Guairá. E é ele que escolta, porque ele conhecia toda essa área, que ele tinha destruído dezenas de aldeias jesuíticas. Aqui é um mapa já de 1740, mas todo escrito com legendas, né, que vocês vão ver, da Biblioteca Nacional, que está marcado, não dá para ler aí na tela do computador, mas povoação destruída por Raposo Tavares em 1680, está tudo indicado nos textos. Em amarelo, os círculos amarelos são todos os aldeamentos jesuíticos espanhóis, do lado espanhol, que foram destruídos pelos sertanistas paulistas. Então, não existe nenhuma função de evangelização nesse processo de tomada à esquerda. Muito pelo contrário, é um processo destrutivo, né? E é a mão de obra mais qualificada, de maior preço no mercado de venda de escravos indígenas, porque eles são cristãos, sabem fazer trabalhos ocidentais, sapatos, agricultura, criação de gado, sabem fazer, são artífices, sabem fazer retábulos, etc, etc. Então, ele é uma mão de obra altamente qualificada que os bandeirantes perseguiam no início como prioritário para a venda dessa mão de obra. Vocês estão vendo do lado direito, São Paulo, bem aqui, e lá no extremo à esquerda, Santa Cruz de la Sierra. É esse caminho de incursão ao norte, vocês estão vendo, Goiás e Cuiabá. É os locais das minas onde... Esse é um mapa geral que o Afonso de Tuné mandou fazer, em 1921, na época é uma época que eles tentavam glorificar o Bandeirante como um grande herói nacional. Dentro dessa ideologia, ele fez esse mapa que se encontra no Museu Paulista. Mas, de fato, Piratininga, a defesa de Piratininga, isso é uma tese do Luiz Saia, esse desenho do nosso antigo diretor Luiz Saia, a data aqui está errada, claro, é 1938, é o trabalho que ele fez para o Rodrigo de Melo Franco, para poder ser aceito como diretor do IFAM, uma vez que ele ainda era um estudante de engenharia. O Mário de Andrade convence o diretor a provar sua capacidade através de um trabalho. O trabalho é esse, a Aldeia de Carapicuíba, muitos conhecem, ele nunca foi publicado, pois o Saia nunca permitiu, mas então ele começa vendo que os colares de aldeias jesuíticas em torno de Piratininga eram um colar de defesa. Quer dizer, a defesa de Piratininga, onde estavam os seus primeiros povoadores, ele tinha 2 colares em torno dela de construção de aldeias. Alguns aldeamentos ou de aldeamentos jesuíticos, alguns eram reais, feitas pela Câmara, pela coroa, ou seja, os índios administrados, eles também deviam servir à Câmara, aos sertanistas que solicitavam. E depois você tem outros que estão marcados em preto, que é aqui, que vocês estão vendo, Carapicuíba, Miboi, que é Embu, Itapecerica, Ibirapuera, todos esses, são terras doadas pelos sertanistas, ou seja, é uma relação de amor e ódio que sempre existiu entre jesuítas e bandeirantes, e essas são áreas, então, portanto, doadas para se criar aldeias sob a proteção desses bandeirantes. E também esses aldeamentos serviam para abrigar os índios apresados nas incursões para o oeste. Então, onde se deixava 700, 500, 800 índios apresados,
dentro de uma cidade que tinha 350 pessoas, ou em uma fazenda com poucos funcionários, por exemplo. Quer dizer, o número de índios apreendidos poderia se transformar num grande problema. Então, eles eram distribuídos nesses aldeamentos. Esses aldeamentos também tinham essa função de abrigar os índios capturados. Alguns exemplos, então, vou passar rápido para vocês darem uma olhada. Então, dentro dessa arquitetura bandeirista, o que são esses aldeamentos de proteção, inclusive a Vila de Piratininga. A aldeia de Carapicuíba, essa aqui, tombada pelo IPHAN, com a planta, e a igreja de São João, é a única que permanece mais ou menos íntegra. A igreja de São Miguel, a aldeia praticamente não existe, mas o largo todo, a igreja é de 1822, foi restaurado pelo Luiz Saia, primeiro restauro do IPHAN. Essa é a nave. Do lado direito, no retábulo do lado direito, vocês vão ver que o retábulo está sem tábuas no fundo, aparece uma pintura que é a mais antiga que se tem na cidade de São Paulo, que é essa, que está por trás do retábulo, é uma pintura parietal sobre a própria taipa, e é uma pintura com mão indígena. Muito interessante, foi descoberta recentemente na última restauração. Essa é a aldeia do Embu, falei doada pelo Fernão Dias e sua mulher, Catarina Camacho. Permanece apenas a igreja e o colégio, é um dos retábulos mais interessantes que a gente tem na história do bandeirismo paulista. Essa igreja da escada, que também sobreviveu, e o traçado do aldeamento ainda existe, que é o retângulo na frente dela, porém não existe mais nenhuma casa dos índios. Essa é Guararema, essa é a igreja de Guararema, no interior, recentemente foi restaurada. E o mais importante depois de São Paulo, então, foi a fundação de Santana do Parnaíba. Passou a ser a Boca do Sertão. Ela está na primeira cachoeira. Lembra no mapa, lá atrás, que eu mostrei do César de Xéria, que ele pegou a canoa depois da primeira cachoeira. Até então, não era aconselhável a navegação. Então, as canoas começam a partir depois da primeira cachoeira, que é essa, que está em Santana do Parnaíba. Do lado esquerdo, vocês estão vendo, é o rio Tietê, e mais ou menos no centro esquerdo da foto está hoje uma barragem, que era a Cachoeira do Inferno. Portanto, era um ponto estratégico da Boca do Sertão. Piratininga não permitiu, lutou para que não fosse criado a vila. Outras forças de bandeirantes se opuseram e, enfim, foi criado em 1625 e, portanto, a Boca do Sertão deixou de ser Piratininga e passou a ser Parnaíba. Importância disso? Olha, a armação de uma bandeira, ela nasce dentro de uma legalidade mameluca aprovado pela Câmara. Eles usam a legislação das companhias de ordenança, que é o que existia, dos homens bons armados para a defesa da sua cidade, da sua vila. É isso que eles usam e, portanto, a Câmara é importante se ter uma vila. Então, se São Paulo tinha o poder de criar essas armações de bandeiras, Santana passa a ter também. E é a partir dela, então, que as grandes bandeiras vão começar a surgir. Em Santana que vai sediar Fernão Dias Paz, a família Pires, todas, do ramo Pires, o Anhanguera, os Buenos, todos isso vão estar centrados em Santana do Parnaíba, fundado pelo aquele André Fernandes, aquele mesmo que levou a noiva do governador do Paraguai. Então, essa cidade de Santana do Parnaíba ela é muito interessante. Tem uma das ruas que é a mais interessante, a Susana Dias. Susana Dias é a fundadora, mãe do André Fernandes. Ela é neta do Tibiriçá, ou seja, é uma velha índia matrona que comanda com seus filhos toda essa região. Essa rua chama Susana Dias. E aqui a gente tem a evolução dos sobrados. São Paulo, a única que sobrou, que vem do século XVII até o século XVIII. Essa é uma casa tombada pelo IPHAN, à esquerda, o Museu Anhanguera. De um lado, uma seiscentista e outro, um sobrado do século XVIII. E aí começa o sistema, como essa civilização mameluca se afirma
como poder, inclusive. Não tendo uma fidalguia pura, como em Portugal, se utiliza a lei do morgadil de capela, que existe no reino, e então os bandeirantes criam suas fazendas a partir de solicitação de morgadios. Esse morgadio o morgadio de capela é necessário 2 aprovações, uma da igreja, através de bula papal ou do bispo que está em Salvador, e a autorização de uma capela privada. Lembre-se que, nesse período, as capelas são do padroado real, as igrejas são do padroado real. E poucas exceções são em capelas privadas. Eles precisam ganhar autorização de uma capela privada, que é uma verdadeira igreja, podendo fazer todos os sacramentos, etc., etc. E, ao mesmo tempo, ele precisa, ao ter a aprovação da capela, conseguir o morgadio. E na parte civil, com o donatário. Ao juntar os dois, ele cria o morgadio de capela, que passa a funcionar como um morgadio em Portugal. Ou seja, a terra não pode mais ser vendida, não é indivisível e só é transmitida sempre por descendente varão, quando for ele, ou por uma filha, se não houver, por genro, no caso aqui, quando não houver descendentes homens, varões homens. Santo Antônio é um dos principais, esse é o sítio Santo Antônio, tombado pelo IPHAN, casa bandeirista das maiores que a gente tem, restaurada pelo Luiz Saia. Ele é um morgadio de capela. Então, essa propriedade só foi vendida no final do século XIX, quando a lei do morgadio, no Brasil, terminou em 1835, no governo imperial, que revoga-se a lei do morgadio. Bom, então é uma forma de fidalguia. Eles conseguem morgadio de capela e passam a ser morgados e ter essas grandes fazendas. Agora, essas fazendas já não são fazendas, essa é a grande novidade também desses novos estudos, não são fazendas de apresamento de índios, é produção de trigo. Então, são grandes fazendas de produtores de trigo, farinha de trigo, que dá origem a essa arquitetura que a gente chama de arquitetura bandeirista. Ela não é uma arquitetura já de apresamento de índios, é uma arquitetura de produção de trigo, mas continua-se ainda com a atividade de apresamento indígena. Esse é um caso raro que nós descobrimos recentemente, é um moinho de trigo em Santana do Parnaíba, pertencia a Baltazar Fernandes, irmão daquele André Fernandes que eu citei no passado, e esse é o fundador de Sorocaba, outro bandeirante importante, também todos descendentes de Tibiriçá. Esse é o professor Carlos Lemos, que vocês veem na foto, na semana que a gente descobriu o moinho. Esse desenho é do Francisco Dias de Andrade, que pesquisou, foi o Francisco Dias de Andrade, que é filho do Janjão, um antigo diretor do IPHAN. Ele que fez a pesquisa histórica e descobriu a origem do moinho, da família Fernandes, é da mesma data da fundação da cidade de Santana do Parnaíba. Daí a raridade desse moinho de trigo, a primeira grande evidência dessa cultura do trigo que começou a ser estudada a partir de João Monteiro. Os morgadios de capela. Isso daqui é um mapa do Google, só para vocês verem a região entre Araçariguama e São Roque, só para saber que aqui, então, concentram-se vários morgadios importantes. Fernão Paz de Barros, que é o sítio Santo Antônio, que vocês viram, é a casa que pertence ao IPHAN. Do lado esquerdo é o morgadio do Pedro Vaz de Barros, fundador de São Roque. Depois você tem o do Padre Pompeu, filho do capitão-mor Guilherme Pompeu, ele tem o mesmo nome, mas era padre, foi um dos grandes financiadores de bandeira e também um dos financiadores da descoberta do ouro. Fernão Paz de Barros e o Padre Pompeu também financiaram a empresa real para a tomada da colônia de Sacramento. Em 1680, mais ou menos, levado um grupo de paulistas com dinheiro arrecadado desses financistas, que é o Padre Pompeu e o capitão Fernão Paz de Barros. Eles cedem índios, cavalos, etc., dentro dessa empreitada. Então, eles são os morgadios que a gente tem só nessa região. Esse rapaz da foto é o Jorge Caldeira, autor do Banqueiro do Sertão, que eu citei tanto, que conseguiu mostrar muito disso. E
ele prosseguiu os estudos da professora também, Araci Amaral, que mostra, então, que esses retábulos que a gente tem nesses morgadios, esse daqui é o de Vuturuna, tombado pelo Ifan, também Santana do Parnaíba, que eram apenas um coroamento de retábulos muito maiores vindo da região espanhola. Ou seja, não vinha apenas índios, vinha prata, vinha retábulo, era uma transação constante com a parte espanhola, essa civilização mameluca. Então, agora eu vou passar rápido, porque o meu tempo já está acabando. O sítio Santo Antônio, esse que pertence ao IFAM, que eu citei primeiro, do capitão Fernão Paz de Barros. Vocês verem, a capela é requintada por uma capela desse período do século XVII, né? Esse daqui é essa capela que dá origem, então, ao morgadio de capela. Para vocês terem uma ideia do requinte, esse forro foi pintado no local, ele não foi transladado de igrejas jesuíticas espanholas. Esse é um forro pintado no local. O retábulo foi adaptado no local, mas para ver que mesmo uma civilização de uma arquitetura de terra, são todas de taipa de pilão, de terra, com a mesma técnica, sim, no sul de Portugal, Algarve, etc. Mas existe uma certa erudição nessa arquitetura. E aqui o famoso morgadio de Vuturuna, do capitão Guilherme Pompeu, pai do padre Pompeu, construiu essa capela por filho, padre Pompeu. Depois ele vai ter um segundo morgadio, que é o da Conceição. Esse tem o retábulo, esse famoso retábulo, que Lúcio Costa interpretava como primeira manifestação da arte brasileira. Na verdade, é americano, a gente pode dizer, porque muito dessas peças têm origem, talvez, na América Espanhola. As peças já são a primeira vez que aparecem abacaxis e todas cajus, essas frutas tipicamente, ainda numa linguagem maneirista, que é a influência portuguesa. Esse é o famoso tocheiro, que foi furtado há muitos anos, e aí a gente recuperou o ano passado, pertence a Vuturuna, e as fotos são do dia que eu recuperei a imagem. Então, agora, sobre essa arquitetura, ela, então, como vocês viram, caracteriza sempre por um alpendre reentrante na frente, uma capela de um lado e um quarto de hóspede do outro, um grande salão central de pé direito em telha-vã, sem forro, como uma oca indígena. Todas as casas, invariavelmente, são assim, mesmo umas maiores, outras menores. Essa é do sítio Mandu, também tombada pelo IFAM. Esse é a sala central, como é o sistema de telhado. Essa é a casa do Padre Inácio, também com a sua sala, seu salão, que parece uma oca, também com seu alpendre reentrante, capela. Essa é a planta. Estou passando rápido, porque meu tempo já foi. Essa é a casa do Butantã, aqui já na capital. Essa também na capital, a casa do Caxingui, todas com a mesma tipologia de arquitetura que se espalha ao longo do Vale do Rio Tietê. Essa arquitetura da Casa Bandeirista é típica do Vale do Tietê. E ela perdurou pela sua imponência de ter associado com uma nobreza da terra, uma nobreza mameluca, essas casas, mesmo as casas mais humildes, elas vão ainda usando a mesma tipologia desse palacete mameluco que a gente chama. Então, aqui em Itu, sítio do Rosário, em cima, também tipologia bandeirista, já entrando no século XVIII, embaixo a Fazenda Vassoural, também Itu, com o mesmo partido bandeirista. Essa é em Sorocaba, Chácara do Quinzinho. Vou passando rápido, só para vocês terem. E mesmo depois, na época do café, a arquitetura do café, ganhando um segundo pavimento, ainda mantém mais ou menos um padrão de arquitetura que eles chamavam de paulista. Essa é a fazenda em Pirenópolis, que o Ciro Lira mostrou na sua palestra anterior, que também tem a capela voltada para o alpendre, lá no fundo, como vocês estão vendo.
E também os quartéis, os fortes da Barra Grande de Bertioga segue esse padrão, essa tipologia que a gente chama, que é o alpendre entalado. A gente vê aqui uma representação de 1714 do Forte da Barra Grande, que lembra a fachada do Padre Inácio, que vocês viram ali. A planta também segue o mesmo sistema. Forte da Bertioga, vocês estão vendo aqui também, com o seu alpendre e capela lateral. Aqui são duas plantas, elas estão de ponta cabeça, uma e outra, mas o desenho original é assim. Então, vocês veem um alpendre com oratório, etc., etc. Só para mostrar que é um tipo de arquitetura que ainda prosseguiu até o século XVIII, depois do ouro. Com o ouro, essa civilização moreirista, essa transmissão pelas mulheres, a língua geral começou a perder força e o português começou a entrar com uma maior, principalmente depois da Guerra dos Emboabas. Então, mais essa civilização que foi meio à parte, muito voltada para a América Espanhola, com sertanistas que andavam como índios e entravam na mata como índios. Eles criaram uma civilização muito especial que valeria a pena um dia chamar um desses autores todos que estudaram muito melhor do que eu, para explicar essa diferença e como a descoberta do ouro pelos próprios paulistas, por esses mamelucos, é que vão começar a ser obrigados a entrar dentro de uma esfera, de uma lei especial. Só fazendo um parênteses, eu esqueci de falar, mas no Morgadinho de Capela, a importância disso não é apenas dar uma certa fidalguia a quem consegue, mas ele está isento de fisco, ele não pode ser fintado. Então, os recursos ficam sempre em nome da capela e não do seu administrador, e, portanto, eles estão isentos de vários impostos cobrados pela coroa. Então, essa é a importância nessas famílias mamelucas, muitos de filhos importantes para o negócio da família tornaram-se padres. Eles deixam de casar para não trabalhar para outra família do genro. Então, é o caso do padre Pompeu, que vocês sabem. Ele tinha mulher e filhos, claro que ele tinha mulher e filhos, mas ele era padre, formado em Salvador, e ficou legalmente solteiro com os negócios da família até morrer. Muito obrigado. Só para encerrar, em Bertioga. Ora, Vítor Hugo, muito obrigado. E então eu continuaria com um tema um pouco diferente, mas dentro dos bandeirantes, que me foi pedido pelo Coronel Scomandi. Foi falar de duas bandeiras que saem completamente fora desta tipologia da bandeira, que é essencialmente ou para reduzir as missões jesuíticas espanholas ou para fazer, digamos assim, apanhar os quilombos onde escravos africanos se juntavam depois de fugir, ou inclusive de missões bandeirantes para recolha e captura de índios para a escravatura. Portanto, mas há duas bandeiras que fogem completamente desta tipologia. E, portanto, vou tentar compartilhar a minha tela e não vou falar muito tempo, vai ser uma coisa muito singela. Gostaria de saber se já estão a ver o primeiro slide. Muito bem, então vou falar sobre duas bandeiras do século XVII que são absolutamente fundamentais para a definição e o conhecimento do interior da América do Sul. Essas bandeiras são as bandeiras de Pedro Teixeira e de Raposo Tavares. A primeira bandeira, a bandeira de Pedro Teixeira, é uma bandeira que é uma expedição ao Amazonas. Já aqui falou o Brandão Ferreira, já aqui tivemos uma tertúlia sobre esta bandeira do Amazonas, que foi realizada entre 1637 e 1639, que é uma bandeira, ou digamos assim, é uma expedição que vai percorrer todo um caminho muito para além da linha de Tordesilhas.
É uma madeira que começa não em São Paulo, esta começa especialmente lá em cima, em Belém do Pará, e que vai percorrer todo o Amazonas, vai subir todo o conjunto de rios e vai até Quito. É interessante ver que esta bandeira é realizada ainda no fim do período filipino e, portanto, Pedro Teixeira vai desempenhar uma função. Que função é essa e o que é que ele vai realmente fazer? Ele vai colocar um padrão em franciscana, vai também fundar uma povoação em Tabatinga e ele leva uma carta, um regimento que lhe é entregue pelo governador de Maranhão. Aliás, este regimento é muito interessante e está aí na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e também há uma cópia no arquivo da Torre do Tomba em Lisboa. Este regimento é entregue pelo governador do Maranhão, Joaquim Raimundo Noronha, onde lhe dá essencialmente cinco grandes objetivos. Um é reconhecer o rio Amazonas até Quito, outro é escolher locais para serem fortificados, é assegurar boas relações com os índios, portanto, nada de obter mais escravos, é assegurar boas relações com as tribos índias que forem encontrando ao longo do itinerário, fundar uma povoação aquém das tribos índias Omagas e abrir uma carta de prega após passar e ultrapassar o território dos Omagas. Esta expedição tem uma partida em outubro de 1637, de Cametá, muito próximo de Belém, 70 canoas, das quais 45 de grandes dimensões, leva 70 soldados portugueses e cerca de 1.200 índios, guerreiros e remadores que levam parte das suas famílias, ou levam as suas famílias, onde seria um total de 2.000 pessoas. Chega a Quito, onde se faz a sua apresentação e regressa 2 anos e meio, chegando a Belém, 28 de outubro de 1639. É interessante que nos autos de posse que Pedro Teixeira faz, toma posse destas terras e sítios em nome do rei Filipe Nosso Senhor pela coroa de Portugal. Estamos a um ano da independência de 1640 e a um ano da separação das coroas. E Pedro Teixeira, inclusive, tem o seu nome índio é Curiuá de Catu, que quer dizer homem branco, bom e amigo. Jaime Cortesão escreve na História do Brasil nos Velhos Mapas, escreve que ao regressar trazia Pedro Teixeira consigo uma ampla informação geográfica, económica, etnográfica e cartográfica. Mais e melhor do que isso, em certo ponto do Vale Amazónico, no Rio do Ouro, fundaram uma povoação franciscana e tomaram em nome da coroa portuguesa posse da terra, desde a foz do rio até esse lugar. A um mundo somava-se outro mundo, a geografia impunha-se de novo à política. E um sonho e plano expansionista nasceu, o mito da Ilha Brasil, e do Lago Dourado vai agregar-se o Rio do Ouro. Isto são palavras de Jaime Cortesão. São feitos e publicados 2 livros, um ainda no século XVII, é publicado por um padre, o padre Cristóbal da Cunha, que é este livro que encontram aqui assim, do lado esquerdo da tela. E no século XVIII também é publicada A Viagem do Capitão Pedro Teixeira. Obviamente, se quiserem pesquisar, há um vídeo muito interessante que está disponível, depois posso disponibilizar este link, está no YouTube, onde há um documentário muito interessante, cerca de 45 minutos, que narra a aventura do Capitão-Mor Pedro Teixeira no Rio Amazonas, na época da mais exuberante floresta do planeta, para dar a maior extensão da terra ao Brasil e consagrar o domínio de Portugal. A segunda bandeira que eu gostaria de falar era a bandeira dos limites de Raposo Tavares. Raposo Tavares, que, como já foi falado por Hugo Mori, fez algumas bandeiras na região de São Paulo, com alguns objetivos limitados, mas em 1648, praticamente 10 anos depois das bandeiras de Pedro Teixeira, faz uma bandeira absolutamente excepcional. Nitidamente é uma bandeira também de território, é uma bandeira de conhecimento do território. Para melhor conhecer esta bandeira, visto que documentos próprios de Raposo Teixeira não ficaram para a posteridade, encontra-se nas cartas de Padre António Vieira de 1654. Esta carta de 1654 que António Vieira escreve ao Padre Provincial do Brasil, e provavelmente baseada em informações do próprio Raposo Tavares, porque ambos estão em Belém do Pará em simultâneo no fim da viagem de Raposo Tavares,
Ele escreve e descreve essa expedição e apesar de António Vieira ser um jesuíta, ser altamente crítico das exposições, das bandeiras punitivas dos bandeirantes e da forma agressiva como os bandeirantes muitas vezes faziam a sua relação com o índio, com as tribos índios, ou mesmo com algumas das missões jesuíticas, Padre António Vieira escreve nesta carta e descreve que esta viagem, que parte de São Paulo, com 200 portugueses e mais de 1000 índios de armas, e que durante 3 anos e 2 meses puseram um grande rodeio que deram ao interior da América. E em tantas quaresmas e tantas páscoas, em tantas enfermidades e guerras, mortes e outros infortúnios e perigos que passaram de vida e alma, nenhum destes homens se confessou nem recebeu algum sacramento. Era este o grande problema, ou a grande dúvida do António Vieira. E regressaram a Belém, ou chegaram a Belém em 1651 e chegaram apenas 58. Se nós representarmos no mapa, é muito interessante esta bandeira. Já vi vários mapas que representam a bandeira de Raposo Tavares, quais a seguir a fronteira atual do Brasil. Não é bem verdade. A bandeira de Raposo Tavares, parte de São Paulo, vai fazer exatamente aquele movimento que aqui o Hugo Moura já falou, até aos extremos, ao sul do Rio Paraguai, mas prolongou-se para aquilo que é hoje a Bolívia, vai até Santa Cruz de la Sierra, vai bastante mais à frente e depois desce os rios, o grande rio Mamoré, o rio da Bandeira, o rio da Madeira e o próprio rio Amazonas até chegar a Belém. Portanto, é uma bandeira, essencialmente chegam só 78. É extraordinário que chegam 78 dos mais de 1000 que partiram. Se olharmos para estas duas bandeiras, são duas bandeiras absolutamente vitais para o conhecimento do interior do Brasil. Ou melhor, do conhecimento do interior do continente sul-americano. E são bandeiras que, nos meados do século XVII, vão fornecer informação à coroa portuguesa para pensar e lançar novas bandeiras, para bandeiras mais para a área da mineração, para a descoberta do ouro, para a descoberta de minas e para a localização o mais afastada possível para o oeste da linha de Tordesilhas. Se nós hoje em dia colocarmos as fronteiras atuais dos países da América Latina, vemos que Raposo Tavares entrou profundamente naquilo que hoje é a Bolívia e depois percorreu até parte da fronteira que hoje é da Bolívia com o Brasil até regressar a Belém, e a bandeira de Pedro Teixeira, que saiu de Belém, sob todo o Amazonas, mas também prolonga-se em franciscana, naquilo que é hoje a fronteira entre o Equador e o Peru, coloca um padrão e chega a Quito e depois regressa. São duas bandeiras absolutamente extraordinárias. Deixo aqui como referências, essencialmente, as cartas do Padre António Vieira e documentos de Sintra e de Jaime Cortesão, que são absolutamente fundamentais para perceber e entender estas bandeiras. Deixo também como referência 4 monografias recentes: Pedro Teixeira e a Conquista da Amazónia, de António Neto Guerreiro, a Expedição de Pedro Teixeira e a sua importância para Portugal e o futuro da Amazónia, Raposo Tavares, o último bandeirante, de Pedro Pinto, e Raposo Tavares e a Formação Territorial do Brasil, de Jaime Cortesão, em 2 volumes. E termino aqui assim esta muito breve incursão nas duas grandes bandeiras, que são bandeiras, diria eu, bandeiras de reconhecimento, bandeiras de Estado, bandeiras de conhecimento do continente da América Profunda, para perceber exatamente onde é que se poderia estabelecer as fronteiras entre a coroa portuguesa e a coroa espanhola. E passávamos então agora para a fase final, temos cerca de 20 minutos, passava a voz e a palavra a quem quiser intervir, ou quem quiser fazer ou colocar alguma questão. Tenho já aqui assim um inscrito, gostaria que se inscrevessem. Vou passar a palavra a José Coco Júnior, que tem 2 perguntas, colocou-as aqui, mas se calhar seria melhor ouvirmos de viva voz as questões que o José Júnior tem. Faz favor. É muito interessante a exposição. Meu interesse
relacionado à candidatura dos dois fortes para patrimônio mundial da Unesco, né? Queria saber, né, dos participantes, assim, qual que seria o impacto que eles imaginam econômico e social, né, caso seja aceita essa candidatura, né? Eu acho interessante esse tema, eu até me identifiquei com o administrador, mas eu trabalho na Câmara de São Paulo, né, e achei muito interessante a exposição que foi feita, não sabia, né, dos documentos que a Câmara de São Paulo tem mais de 450 anos, né, que realmente é muito importante saber, né, dessa história da organização. Mas é essa que seria a minha pergunta. Muito bem, muito obrigado pela sua questão. Passava a palavra ao Secomandi, Coronel Secomandi. Pois não, puxa, o interesse demonstrado é muito bacana. Nós estamos batalhando isso já há muitos anos. A indicação de 19 fortificações do Brasil para o patrimônio mundial abrange todas as regiões geográficas do Brasil. E todas elas, necessariamente, são patrimônio histórico nacional. Eu me reservo, general, de pedir o apoio de quem realmente montou esse projeto todo, que está aqui entre nós, que é o Adler. Adler, eu acho que você pode responder melhor do que eu, por favor. Bom, em termos de impacto financeiro, cada caso é um caso, né? A gente não tem condições de afirmar assim, matematicamente que a inscrição vai beneficiar em tantos por cento a arrecadação local. O que a gente sabe, nós temos estudos feitos nas cidades históricas que são patrimônio mundial, está disponível no site do IFAM esse estudo, e um que foi feito em Recife, em termos de tombamento, foi registro de patrimônio mundial. Há um acréscimo de arrecadação de impostos locais em função do crescimento do turismo. Tá? No caso de Recife, que eu tenho tive mais conhecimento do que aconteceu lá, chegou a 40% o tombamento quando houve o tombamento do Centro Histórico de Recife. Tá? Agora, não é simplesmente a inscrição que vai trazer esse acréscimo de renda. É uma atividade que vai depender de propaganda, difusão, preservação, né, que ficam mais fáceis de serem feitas por ser declaradas como patrimônio mundial. Né? Eu sinto não poder dar uma resposta sem precisar, vai aumentar 40%. Né? Eu não tenho condições de dizer isso. A gente tem noções dos estudos que foram feitos que há um efeito positivo. Tá? Mas são estudos que foram feitos para cidades, não foram para bens isolados, no caso que eu interessa para Bertioga. Né? O mais importante é o seguinte, a inscrição sendo aprovada vai permitir a implantação de políticas públicas voltadas para a valorização e difusão cultural do bem. Tá? Já maiores do que já que são feitas. O IFAM de São Paulo já fez muita coisa. Eu conheço o Forte já faz quase 30 anos, fui lá a primeira vez com o Vitor Hugo, já melhorou muito o que existia lá, inclusive por ações da própria prefeitura, né? Como a criação do parque. Assim. O que nós precisamos com base na inscrição, né, ter meios de investir mais para ter um retorno maior para o local. Não sei se adianta muito, infelizmente. Achei muito, muito importante a tua exposição, Adler, até assim, depois, até é importante saber, né, quais estratégias que o poder público pode fazer, mesmo a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, pode realmente entrar com um apoio. Eu sei que deve estar tendo um apoio muito grande, né, mas eu tenho um livro do Vitor Hugo, né, do Vitor Hugo Moren, um livro espetacular que explica, né, todo o processo de restauração. Acompanho, vejo lá, fico até enchendo o saco do pessoal no Facebook, né? Mas eu acho muito importante mesmo essa percepção de quanto é importante
ter um patrimônio histórico, porque eu vejo, né? Muitas pessoas adoram Roma, adoram Paris, e muitas vezes o que é o centro da atenção para o turismo é um patrimônio da Unesco reconhecido, né? Kyoto, né? Mesmo Córdoba tem patrimônios da humanidade, né? E o estado de São Paulo ainda não tem. Né? Muito bacana, obrigado aí pela exposição. Isso é uma coisa que vai acontecer necessariamente, que acontece em todas as cidades históricas e bens são tombados pela Unesco, o bem passa a ter uma visibilidade maior no exterior, né? Isso ajuda a atrair recursos de turismo, né? Com certeza. E em termos até de investimentos do Estado de São Paulo, do governo federal, a Unesco, quando faz a inscrição, ela passa a ser um órgão fiscalizador. Ela exige que o bem seja cuidado, difundido, preservado, haja ações, né? Isso, com certeza, vai reverter em benefícios para Bertioga, pelo município de Bertioga. Tá, muito obrigado, José, muito obrigado, Adler. Temos aqui, assim, o Rui Carita, também gostaria de fazer uma intervenção. Rui, muito boa noite. Ativo, boa noite. Sempre ativo. Primeira questão, boa noite a todos, como é normal. Eu estava um bocado aflito com o arquiteto Mori, porque falar em património e arquitetura bandeirante, ora, para mim, arquitetura é uma coisa fixa. E bandeirante é uma coisa móvel. Logo não joga as duas coisas. Agora, foi perfeitamente deslumbrante. E muito mais deslumbrante do que se podia imaginar, porque estamos perante um tipo de arquitetura que não é nem portuguesa, nem castelhana. Atenção, é brasileira. Tem algum sentido, talvez no século XVIII, de Índia, de sentido de varanda, distribuição de serviço, etc., pode ter algum cheirinho desse lado. Agora, é profundamente brasileira, é profundamente original, com um pátio central, como se fazia em relação aos Tupi-Guarani, etc., mas também se fazia na Índia, e com depois a projeção de varanda para fora, o que é interessantíssimo. Depois, muito mais interessante também para nós, antigos colonialistas, não é? Peço desculpa, de África, que é a ligação interessante das sociedades matriarcais locais do Brasil com, por exemplo, as de Angola, onde o sistema de matriarcado é perfeitamente semelhante. Nós passámos por isso tudo, inclusive eu casei oficialmente, não localmente, em Angola. Eu de miúdo conhecia a rainha Nhacatolo e quando fui como alfés para lá, a rainha mandou-me chamar, já sabia que eu estava lá, e disse, vai arranjar a menina para não andar a meter com as meninas dos outros, não é? Vai arranjar a menina para si. E atenção, e sou eu que entro para a família da Nhacatolo e não a Nené que entrou para a minha. Logo, quando eu achei que ela estava grávida e que havia problema, a rainha levantou a mão e disse, desde quando é que o filho é do Matupiquiga? O Matupiquiga que era o branquinho. Não é, ele pertence ao clã da mãe. Logo, afastou logo a Nené e eu nem soube como é que a criança nasceu depois, etc., que é um dos traumatismos que eu trago das guerras coloniais. E depois o sistema de morgadio de capelas, que é excepcionalmente interessante. E que é um sistema que nós usamos também na Ilha da Madeira, nos Açores e em Cabo Verde, no sentido de tentar centralizar a propriedade. Só uma chega de apoio ao património, enfim, a candidatura do património, ao ADAR, que é, não podemos estar a pensar que vamos ganhar 10%, 20%, porque há um património muito mais importante a preservar, que é o Brasil.
esta candidatura das fortalezas é uma candidatura que une o Brasil através destas várias fortalezas. Das coisas que para nós, historicamente, é quase que impensável, é como o Brasil está unido. Como é que o Brasil chegou até nós unido? Quando à volta se fragmentou tudo, se desfez tudo. Claro que hoje o grande sentido do Brasil é que todos os Estados são contra o que se passa em Brasília. Tudo bem, pronto, mas continua o Brasil. Continua. E isso é preciso nós também aguentarmos com o juntar as fortalezas em projetos comuns, em circulação comum, ligados ao ensino, como faz o SECOMANDI muito bem. É importantíssimo o património da história ir para o ensino, as escolas, as universidades irem até às fortalezas, etc., para criar depois uma relação causa e efeito e as pessoas perceberem que o património é delas. Um dos grandes problemas que os patrimónios têm a nível internacional é a gestão estatal. Ora, o que é que eu quero dizer? Quero dizer que o património muitas vezes é roubado às pessoas. Ou seja, passa a ser comandado por outros. E deixa de ser das pessoas, quer dizer, alguma coisa, está bem, isto agora o ISFAM trata, o não sei o quê. Não, as pessoas têm que achar que aquilo é delas, aquilo fazer parte da sua educação. E isso consegue-se pelo ensino. É o ensino pequenino, primária, secundária, etc. É esse caminho que leva as pessoas a perceberem que aquela fortaleza faz parte da vida delas. Foi a primeira menina que eu conhecia, foi uma visita dessas, etc. Aquelas coisas pequeninas que depois fazem parte da nossa vida e que nos vão acompanhando sempre. É esta ligação que é muito importante de juntar isto tudo para a história, digamos, porque a história é uma coisa que muda continuamente, não é? Eu hoje fui pasmado perante um património que desconhecia em absoluto, as fazendas dos bandeirantes, e é deslumbrante. Vou agora andar a catar na net as fotografias e isso tudo. Logo, é isto que cria este elan, que cria a nossa ligação com o património, etc. Isso é sempre via ensino. E não podemos deixar que os políticos nos venham pedir contas disso, não é? A dizer, mas quanto é que ganha, quanto é que é? Porque o global é muito maior. O global é o país inteiro, são os vários estados, é a ligação ao ensino, é a educação, é uma coisa muito maior do que, de facto, ter meia dúzia de turistas que vão lá, tiram fotografias, não sei mais o quê, e vão-se embora. O património tem que ser das pessoas locais que estão lá, tem que ser um sentido de que é pertença de uma determinada comunidade. Isso é que é muito importante. Sobre o fantasma difícil depois da Unesco e da fiscalidade. Adler, por amor de Deus, eu já fui chamado a isso, tive um problema nos Emirados Árabes, fui chamado para fiscalizar o problema das falagens. Eles têm um património imenso de canais de rega, que foi classificado pela Unesco, com uma série de itens, e neste momento nenhum cumpre aquilo, como é lógico, não é? As falagens eram organizadas através das madraças mesquitas, segundo as horas de água, etc. Eram para irrigação, hoje são para a malta tomar banho ao fim de semana. A madraça e a mesquita já não manda nada, porque aquilo já é dos patrimónios do ISFAM lá do sítio, etc. Logo há um problema ali político já muito complicado, e quando nos chamam de fora para dizer isso, pior ainda, porque nós trabalhamos lá e apanhamos depois pelos dois lados, por lá e por cá. Mas tudo bem, é a vida, é assim. Muitíssimo obrigado e muitos parabéns pelas duas palestras de hoje, 3 com o Rui Moura. É sempre bonito voltar a ver o Pedro Teixeira e o Raposo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Rui. Muito obrigado. Gostaria de saber se há mais alguém que quer intervir. Estamos a terminar o nosso tempo. Professor César? Vamos Não? Sim, vamos lá. Bom,
Eu queria agradecer a todos que estiveram aqui hoje. A gente chegou a ter 70 num momento maior aí, do meio das palestras. Eu agradeço muito ao Vitor Hugo, é uma delícia ouvi-lo contar essas histórias. Ele vai voltar em outra tertúlia falando mais. O Secomande já é de casa, um grande parceiro, também é uma delícia. E a contribuição do Rui à distância fez um fecho muito bom para a nossa conversa de hoje. Eu queria agradecer a todos que comentaram, em particular ao último comentário do Rui Carita, que eu achei muito pertinente, porque é isso, né? A gente trabalha aqui com essa intenção clara de que as fortalezas tenham o título, mas é para preservar uma história muito maior, né? E é para que aquele que as usa faça valer esse termo pertencimento, se apropriem desses espaços como espaços que marcam a vida dessas pessoas, os ressignifiquem a cada vez que interagirem com eles e assim os preservem. Essa é, no fundo, a minha visão sobre o tema. E com isso a gente termina essa tertúlia. Eu coloquei no chat várias vezes para vocês se inscreverem no canal. Eu vou tentar editar isso aqui até terça, mais ou menos, e a gente vai ter isso lá no canal com mais uma tertúlia. E daqui a 15 dias a gente volta com o outro lado do Atlântico falando conosco. Rui, você quer dar um spoiler aí, já contar quem vai ser? Queria, sim, senhora. Já agora, antes disso, diria, se estiverem interessados, eu não tenho problema nenhum em partilhar os slides que apresentei, que têm muitos links para aquelas referências, essencialmente para o vídeo do Pedro Teixeira, que aconselho sinceramente a visualizarem esse vídeo que foi feito recentemente sobre a expedição do Pedro Teixeira e também os livros sobre a sua visita e a sua viagem. Bom, daqui a 15 dias, quem é que vai falar? Quem vai falar é o engenheiro Luís Nogueira, que está aqui connosco. O engenheiro Luís Nogueira é engenheiro, é administrador de empresas, é um grande empresário da região centro de Portugal, da região de Viseu, é a alma que está por trás da Casa da Ínsua. A Casa da Ínsua é a casa do Luís Albuquerque, o quarto governador do Mato Grosso e Cuiabá, que eu já aqui falei na segunda tertúlia e que referi a Casa da Ínsua. É ele que está por trás desse projeto de recuperação daquela casa. E ele vai-nos falar sobre um tema que vai desviar um bocadinho destes temas do Brasil e da arquitetura e do período colonial. Vamos andar um bocadinho mais para trás. O tema que ele vai abordar vai ser o Fernão de Magalhães, um destino interrompido. E sobre o Fernão de Magalhães, ele vai falar praticamente nos 500 anos depois da morte de Fernão de Magalhães, que se vai, digamos assim, vai-se cumprir este ano e muito próximo da tertúlia que ele vai fazer. E vai revisitar uma viagem que ficou na história e nas histórias, a história do Fernão de Magalhães. E vai começar no Brasil. E vai começar exatamente no Brasil do século XX, nos anos 30. Depois vai revisitar a expedição do Fernão de Magalhães, que começa com 5 velhas naus compradas em segunda mão e acaba por fazer uma coisa que não estava prevista. Vamos marcar encontro com alguém que, fugindo da lei, vai embarcar também numa viagem às Molucas e no final acaba por, sem querer, fazer a primeira volta ao mundo e assumir os louros quando chegou, porque o Fernão de Magalhães não chegou, como sabem, ficou a meio, e logo de seguida caiu em desgraça. Vamos estar atentos a um italiano que pagou do seu próprio bolso o bilhete para escrever uma crónica da primeira viagem de circunnavigação à Terra. E muitas dúvidas subsistem, muitas dúvidas subsistirão, e uma delas será com certeza se na origem da morte do Fernão de Magalhães não terá estado também uma questão de saias. Bem, e para final a discussão vai ser inevitável. Será traidor, será agente secreto, será o quê? Mas isso vamos deixar para daqui a 15 dias, está bem? Muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado a todos. Estamos cada vez a crescer mais, estamos muitos aqui assim, ainda bem. Vamos nos manter ativos, mantenham-se seguros e seguros para vocês e seguros para a vossa família. Muito boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Parabéns pela tertúlia. Boa noite a todos. Muito boa noite, muito boa noite. Um abraço, Rui. Boa noite a todos. Parabéns pela excelente tertúlia. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito abraço, Guido. Boa noite a todos. Olá, João. Boa noite a todos. Muito boa noite a todos. Boa noite. Muito boa noite. Gostei muito.
Obrigado, Vítor Hugo. Muito obrigado foi excelente. Hein? Gostei imenso. Muito bom. Boa noite a todos. Muito boa noite. Muito boa a tertúlia de hoje. Parabéns. Muito bom. Boa noite, Sr. Comande. Boa noite. Obrigado a todos também. Boa noite. Muito boa noite, Rui.